Buenas! Então, o que eu quero fazer nesse vídeo é falar um pouquinho sobre novidades aí que foram liberadas pela Nelogica para backtesting, mas que também abrangem outros assuntos, tá? Mas como sempre, antes de mais nada, deixa um like se puder, se quiser, se gostar, ajuda a gente bastante. E acesse aí os nossos links importantes, repositório de códigos, grupo do Facebook e Telegram. Beleza? Então, vamos lá, vamos falar sobre essas novidades. Então vamos lá, quem está acompanhando a nossa série sobre automação, né, onde eu tento responder a dúvida, é possível lucrar no mercado financeiro utilizando robôs no Profit Chart? Né? Eu mostrei e tem o nosso modelo de automação que a gente está usando, o modelo operacional de Keltner, né? Então, caso você tenha interesse em conhecer, assista o vídeo introdutório onde eu explico, né, o modelo em si, né, mas a gente realizou um backtest muito rápido na aula anterior, onde a gente comparou com o resultado da primeira semana, né, para ver as inconsistências, né, de ambos. Eu mostrei rapidamente naquela ocasião que existem aí novas funcionalidades em relação ao backtest, né, que justamente permitem a gente reproduzir o backtest de forma muito mais próxima com o que a gente faz através do módulo de automação. Então, para te mostrar rapidamente, na aba execução, a gente pode, aliás, isso já era o que já podia ser feito, né? Mas a gente pode aqui determinar a nossa exposição através da quantidade de contratos, no caso aqui do dólar, por ordem, né? Sendo enviadas, e a quantidade máxima aceita, né? Que você aceita estar exposto, né? A periodicidade que você quer que esse backtest trabalhe, o período de análise e uma slippage, né? Mas o mais interessante agora são essas configurações que você pode fazer, por exemplo, de abertura de posição, onde você pode determinar através da interface gráfica se você quer que seja um código de compra e venda, né, ou um código só de compra ou só de venda, né? O que a gente normalmente fazia através de código, agora você pode determinar através da interface gráfica, o que simplifica, né, o processo de programação. A gente pode determinar também horários de entrada ou janelas de operação, né, onde você determina o início, né, que você quer que o seu backtest comece a enviar ordens. Então, por exemplo, né, e essas configurações eu estou usando exatamente iguais às que eu estou usando no módulo de automação para a série, né, de vídeos que a gente está fazendo em conta real, né, onde eu coloco para operar a partir das 9h10 e a partir das 16 horas eu não faço mais abertura de posições, né? E através da aba risco eu posso determinar, por exemplo, a zeragem obrigatória do dia, né? Então eu determino que às 17h50, caso ainda tenha uma posição em aberto, ele para o robô e zera as minhas operações, tá? E determinar objetivos de ganho e perda. Então facilita, né, em como você configura o seu gerenciamento de risco, né? Isso é uma funcionalidade interessante porque é algo que não era possível ser feito nem através do código de forma eficiente, né? Porque a gente não conseguia acompanhar resultado de operação, né, através do código, apesar de que também tem uma mudança nesse assunto, né, que eu vou mostrar, né, ainda melhor poder utilizar isso através da interface gráfica, porque, novamente, né, simplifica o nosso código. E por último, a gente pode definir aqui o que fazer ao atingir o objetivo de ganho. Então você pode tanto pausar, né, a partir do momento que você atingiu o seu objetivo de ganho, né, no meu caso aqui R$200, né, mesmo com a operação ainda acontecendo, ele pausa e zera, né, fecha a minha posição e desliga no caso aqui o backtest, né, mas no caso seria o robô, ou ele simplesmente desliga o robô e deixa a operação concluir, né? Porque, claro, se espera que você tenha dentro da sua operação um método de saída, né? Seja com ordem oco, né, de alvo de take profit e stop, né, stop loss, ou, né, de alguma outra forma, né? Então, a ideia aqui é que considere, se você quiser deixar a operação de fato terminar, né, ou seja, poderia, na teoria, terminar ainda acima dos R$200, que é o seu objetivo de ganho, né? Ou você pode querer não deixar arriscar perder o seu objetivo de ganho, né? Porque pode ser que a operação de repente volte tudo, né? Então você pode ser que prefira, olha, né, essa operação ainda não terminou, mas já me deu o meu objetivo de ganho, fecha tudo e desliga tudo, né? Então você pode fazer isso através da interface gráfica do próprio backtest, né? Então, só para mostrar aqui rapidamente, né? Esse era um resultado aqui, né,
do período aqui, né? Eu não sei que período que eu coloquei. Acho que eu coloquei aqui... só tá um dia, né? Mas, enfim, também não é o nosso foco agora, né? Era só para te mostrar essas novas configurações aqui do Profit Chart para backtesting, legal? Agora, eu quero te mostrar que existem alterações que foram feitas aqui, que vão um pouco além só do que foi feito em termos de interface gráfica e configuração gráfica, né? Que você pode fazer, como a gente viu. Nesse artigo, que está na própria página da Nelogica, tá? Tem uma descrição do que foi feito. Então vamos tentar ver rapidamente aqui cada uma delas, né, e tentar entender o que está sendo feito. Legal, então vamos ver o que ele chama aqui de principais mudanças no backtest, né? Então ele começa com operações de saída, onde diz que, do mesmo modo que nas automações de estratégia, agora o código é reexecutado para o candle, quando houver aumento de posição, servindo para que as operações de saída, ou seja, ordens to cover, né, ordens de cobertura, possam ser enviadas imediatamente assim que for realizada uma operação de compra ou venda. Tá? E a gente vai ver um exemplo disso, mas eu quero já mostrar aqui a próxima melhoria que vai casar com isso, que é que ele diz que uma novidade é que caso ambas as ordens estiverem contidas dentro do mesmo candle, agora existe uma heurística para determinar qual ordem teria executado e qual ordem teria cancelado pelo funcionamento da OCO. OCO significa One Cancels the Other, então, portanto, se você executa a ordem de alvo, cancela automaticamente a de stop e vice-versa. Se executa de stop, cancela de alvo. Então, a ideia aqui é que dentro do mesmo período, quando você tem tanto a ordem de alvo e stop sendo atingidas pelo preço, né, o que fazer primeiro? E aí ele diz que existe uma heurística, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Heurística, basicamente, é só uma palavra bonita, tá? Para dizer que ele vai fazer uma suposição, tá? Heurística é basicamente tentar pegar um problema complexo, né, simplificar esse problema para ter uma resposta, né? Porque mesmo sabendo, né, que em detrimento disso, né, o preço que você paga é que a resposta não seja 100% correta, mas é melhor do que não ter resposta nenhuma, né? Então, heurística é um conceito muito aplicado em filosofias de problemas complexos da vida, do mundo, né? Onde você pega um problema que tem tantas variáveis e tantas possibilidades, né, que seria praticamente impossível tentar responder 100% precisamente. Você simplifica o problema, né, de uma forma que você tem pelo menos uma resposta. Então, basicamente é isso que está sendo feito, que nesse caso específico, nada mais é do que supor. Tá? E como que isso ocorre? Vamos pegar um exemplo para a gente tentar analisar. Né? Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar esse período. Eu queria tentar expandir isso aqui, vamos por 200, só para ver se vai ficar bom aqui. 200, tá bom. Não, vou um pouquinho mais, ó. Por 400. Beleza. Vamos supor que aqui deu um sinal. A gente tem um robô aqui. Um robô inside bar, tá? Acho que eu já falei sobre ele aqui no canal. Não é um inside bar aqui, mas é só para te mostrar um exemplo, né? Temos um sinal que a gente vai fazer uma abertura de posição compra mercado, né? No período seguinte, tá? A gente sabe que em backtest o resultado, a ordem executada no período seguinte. E aqui a gente tem a primeira observação que a gente pode fazer é sobre o fato da execução das ordens, da reexecução do código, né? Que foi a primeira melhoria que eles disseram lá, né? Que basicamente é dizer o quê? Lembra que o nosso código é executado linha por linha, a nossa ordem buy to market é executada, porém de fato vai ocorrer só no candle seguinte, né? Portanto, se ele continua executando o nosso código, quando ele chega nessas linhas aqui de ordens to cover, que é para o estabelecimento da nossa ordem OCO, né, ele ainda não está com a posição aberta. Né? Então, para ele, ainda não é o momento de fazer isso. Né? Então, o que a Nelogica diz, né, que agora, havendo uma execução de uma ordem, né, o código é reexecutado para ter certeza de que a ordem OCO também vai ser executada logo em seguida, né? Então, basicamente, isso significa que, neste caso, ele já imediatamente coloca as suas posições aí OCO, né, de stop, que
estaria aqui embaixo, é só um exemplo, tá? E alvo aqui em cima, nessas linhas verde e vermelha aqui, tá? Agora tem o segundo problema, né? Onde entra a tal da heurística. O que quer dizer? Abrimos a posição aqui na linha amarela, estamos comprados, né? No caso do backtest, vamos até falar de modelo de automação, né? Primeiro, no modelo de automação, a gente está no mercado real, então, portanto, o computador sabe o que está acontecendo tique a tique, né? Então ele sabe para onde o preço, a partir do momento que abriu, e no caso aqui, né, ele vai abrir exatamente aqui onde a gente abriu a posição, né? Porque é onde abriu o período. Ele sabe se o preço vai vir primeiro no nosso stop ou primeiro no nosso alvo, né? Porque se a gente olhar simplesmente este candle com a informação que a gente tem neste exato momento, que é o valor de máxima, o valor de mínima, o valor de abertura e o valor de fechamento, não dá para dizer quem que foi primeiro, né? Você consegue dizer? Não dá. Não dá para saber, a não ser que você conheça o modelo tique a tique, que é o que dá para a gente fazer, por exemplo, no modelo de automação. Saber tique a tique o que ocorreu. No backtest, a gente não tem essa possibilidade, né? A gente, que eu digo, o compilador, né? Tudo que ele sabe é os valores OHLC, que significa Open, High, Low, Close, ou abertura, máxima, mínima e fechamento, que são justamente esses 4 valores, né, que ele tem aqui para trabalhar. E agora, o que ele faz? Né? Como é que ele define se, nesse caso, teria sido uma operação vencedora no nosso alvo ou uma operação perdedora no nosso stop? Né? Antes dessa atualização heurística, o que era feito era literalmente considerar a sequência que você determinou suas instruções. Então, se você configurou primeiro no seu código-alvo, ele considera como alvo. Se você configurou primeiro o stop, ele considera o stop. Qual que é o problema disso? O problema é que não existe nenhuma aplicação, vamos dizer assim, lógica, né? É simplesmente uma consequência de como você construiu o seu código. Então ele pode estar, né, certo ou errado, mas não é baseado em nenhuma suposição, né, relacionada ao modelo. É simplesmente um acaso de você ter colocado o alvo ou stop um primeiro ou outro. O problema disso é que pode desconfigurar os resultados do backtest, no caso, né, de forma sem lógica do contexto, né? Que eu quero dizer, quando eu digo lógica do contexto, é a lógica do mercado financeiro, né? Por quê? Porque é aí que entra a heurística para tentar solucionar ou dar uma solução para esse problema, né? Vamos simplificar esse problema para dar uma resposta. Então, como é que ele faz? Ele descreve que a heurística do movimento de preço positivo é o quê? Então, vamos fazer aqui para o preço positivo. O que ele acha ou supõe que ocorreu? Que o preço abriu aqui, né, no preço de abertura, caiu para a mínima, foi para a máxima e eventualmente veio fechar. Né? Significa que é de fato o que ocorreu? Não. Mas é uma suposição dentro da lógica do mercado financeiro que pode fazer sentido. Né? Ele caiu até a fazer a mínima, subiu para fazer a máxima e depois voltou para fechar, num candle positivo. Né? Então você percebe que neste exemplo o que teria acontecido é que a gente teria sido estopado. Né? Significa que essa operação foi uma operação de stop? Também não sabemos. Né? A não ser que a gente de fato veja o período, né? O que ocorreu dentro do período, é uma suposição. Mas é uma suposição que dentro da lógica, né, do mercado financeiro faz sentido. E é melhor do que simplesmente a sequência do código. Né? No caso do candle negativo, né, então vamos pegar esse candle aqui, esse candle preto agora, vamos considerar esse candle preto como onde a gente está com o nosso sinal, né? Então vamos supor que agora o sinal e a gente está comprado aqui, ó. Então estamos comprados, vamos pegar uma cor melhor aqui, ó. Então estamos comprados aqui. Alvo agora é aqui em cima e o stop aqui embaixo. Então vamos tentar um pouquinho para cá, ó. Aí. Que mexeu aqui, mas tudo bem, não tem problema.
deixar só as cores aqui, dá para saber. O que a heurística vai fazer no caso de um candle negativo? Onde que o preço abriu nesse período? Ele abriu aqui em cima, né? Fechou aqui embaixo, a mínima foi aqui e a máxima foi aqui. Na heurística agora para candles negativos, o que ele vai fazer? Ele vai considerar a abertura, que foi aqui, o preço caiu até a mínima, aliás, perdão, subiu até a máxima, caiu para a mínima e foi fechar aqui. Então, neste caso, a gente teria feito alvo, né? Porque ele primeiro veio para fazer a máxima, depois voltou, e aí, claro, né, todo o propósito da ordem oco é que a partir do momento que essa ordem de alvo foi executada, essa de stop foi cancelada, então ela já não existia mais, né? Então ele veio fazer a mínima e voltou para fechar aqui no nível de fechamento, né? Foi isso que aconteceu? Não sabemos. Pode fazer sentido? Pode, né? Porque a ideia de usar esse tipo de heurística em mercado financeiro é usar o que provavelmente ocorreu com o preço, né? E nesses exemplos de candles com sombras menores, isso fica ainda mais óbvio, né? Olha a heurística aplicada neste candle aqui negativo, né, que a gente acabou de falar. O preço abriu aqui em cima. O que ele diz que ele faz? Que o preço provavelmente subiu para fazer a máxima, caiu para fazer a mínima e depois voltou para fechar aqui. E se você olhar para esse candle, realmente é possível, né? É muito mais provável do que o contrário. Qual que seria o contrário? Ele ter aberto aqui, caiu tudo aqui para fazer a mínima, né? Depois, de repente, subiu até lá em cima para fazer a máxima e, de repente, voltou para fechar aqui embaixo. Pode acontecer? Claro, pode acontecer. Pode ter sido o que de fato ocorreu? Pode. É o mais óbvio? Provavelmente não. Né? É o mais comum? Provavelmente não. Então, a gente considera, né, o caso mais provável, tá? Garante 100% dos resultados do backtest? Também não, mas começa a melhorar o estudo, né? Começa a melhorar a lógica por trás dele. Agora ele não depende simplesmente, né, num acaso de como você desenvolveu o seu código, legal? Então essa é uma melhoria bem interessante aí, né, para os códigos de backtest. E para a gente terminar, outras alterações que também estão no artigo, né, foi o que a gente viu inicialmente, que são as configurações agora através da interface gráfica, né? Então eu não vou entrar em detalhes de novo porque a gente já falou sobre elas, mas só para te mostrar aqui, ó, configurações de execução, as configurações de abertura de posição, né, que a gente conversou, a configuração de risco, agora você pode fazer também através da interface gráfica, e uma última atualização que eu acho que ainda é relevante com esse assunto, tá? E tem outras aqui, como você pode ver, e eu vou tentar fazer vídeos específicos sobre elas, né? Mas é essa função aqui, Daily Result, né? Que justamente retorna o resultado diário das operações. E se você passar o parâmetro falso, ela retorna o resultado diário apenas das operações já encerradas, né? E se você retornar true ou verdadeiro, né, ela retorna o resultado dinâmico, né, caso você tenha uma operação em aberto, né? Então ela pode te ajudar a fazer e determinar gerenciamento de risco através do código, né? Como eu falei, né, dependendo de como você aplica isso, né, você agora tem a possibilidade de fazer isso diretamente na interface gráfica, o que é melhor, simplifica o código. Mas se for algo mais específico, né, por exemplo, realizações parciais, né, enfim, outros tipos aí de configuração de gerenciamento de risco, essa informação pode ser bem útil, tá? Posso até fazer vídeos específicos sobre ela, né? Caso tenha interesse aí, caso tenha modelos aí que o pessoal queira discutir um pouco mais a fundo, mas eu achei que é interessante mostrar porque está bem relacionado aí com os códigos de backtest, mas imagino, e acredito, ainda não tive a possibilidade de testar a fundo, mas imagino que vai funcionar também no modelo de automação, tá? Vou testar e aí podemos confirmar aí nas próximas semanas, beleza? Então é isso aí, essas foram as atualizações mais importantes, como você viu tem outras, tá? Mas a gente vai fazendo aí vídeos específicos sobre cada uma delas, beleza? Então é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.